Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às meditações sobre as aflições mais comuns em tempos de isolamento, e a aflição de hoje talvez seja a mais evidente, independente da pessoa estar em desequilíbrio ou não, que é a sensação de isolamento e solidão. Sei que muitos de vocês estão de repente morando com marido, esposa, filhos, pais e podem não sentir de forma evidente essa coisa da solidão e isolamento. No entanto, todos nós tínhamos compromissos, empregos presenciais, fazíamos compras, íamos a clubes, festas, bares, restaurantes, e tudo isso não faz parte mais da nossa realidade atual, ou pelo menos não deveria fazer, caso você esteja respeitando a ideia de só sair se realmente for necessário. Para começar, vamos dar início àquele processo de sempre. Decida se você fará a meditação sentado ou sentada, usando o caderno para escrever o que eu sugeri, ou se você vai refletir mentalmente, deitado ou deitada. Agora comece a respirar em um ritmo bem tranquilo para entrar em um estado de equilíbrio interno. E na medida em que você vai desacelerando seu corpo por inteiro, eu vou propor algo que sempre proponho para os meus assistidos. Reflita e me responda: quantos eus essenciais você possui? Calma que eu explico o que é isso. Todos nós temos partes de nós mesmos que coexistem e que são todas essenciais para a formação completa de quem nós somos. Eu vou usar aqui o meu exemplo para vocês entenderem melhor o que é isso. Eu sou terapeuta holístico, sou professor e tenho também as formações de publicitário, artista plástico e músico. Então, eu posso dizer que profissionalmente coexistem 4 eus essenciais: o Daniel terapeuta, o Daniel professor, o Daniel artista, mesmo por hobby, artista anônimo, e o Daniel publicitário. Eu moro com a minha esposa e meu filho de 1 ano. Logo, eu posso somar mais 2 eus essenciais aqui na minha continha: o Daniel pai e o Daniel marido. Só isso? Claro que não. Eu tenho amigos, minha família, uma vida social e alguns hobbies. Então, se eu tivesse que completar meus outros eus essenciais, eu diria que ainda existe o Daniel família, ou seja, aquele que convive com primos, irmãos, com os pais, tios, enfim, o Daniel amigo e o Daniel social, que seria o que sai de casa em sua vida social. Seguindo o que eu considero de importante sobre mim mesmo, existem 9 eus essenciais na minha vida. E todos eles devem fazer parte de meu cotidiano, porque representam partes importantes da minha vida. Só que com isolamento, alguns desses eus essenciais não podem coexistir nesse momento, ou existem de uma forma mais limitada. Por exemplo, o Daniel social não tem como existir da forma como existia antes, nesse momento, né? O Daniel família também não, porque eu não posso visitar meus familiares, quando eu visito é de longe, é por pouco tempo. Enfim, e o Daniel amigo também, porque eu não posso também estar marcando coisas com meus amigos presenciais, vamos dizer, né? Então, o que acontece? Todos esses eus essenciais que eu não estou podendo alimentar, eles estão atrofiados, eles estão presos nessa quarentena comigo. Mesmo assim, eu me considero um cara muito privilegiado, pois dos meus 9 eus essenciais, só 3 estão comprometidos, de certa forma atrofiados, né? Mas vamos imaginar um cara que mora sozinho, que é solteiro e que perdeu seu emprego.
Vamos chamar esse cara de José, tá certo? O José profissional está atrofiado, porque ele perdeu o emprego. O José social está atrofiado, porque ele não pode sair, não pode fazer as coisas. O José família está afastado. O José amigo está afastado. E o José balada, ou seja, o José das festas, das diversões de uma pessoa solteira, está mais afastado do que nunca. Então, para esse cara, a quarentena está sendo muito mais tolhedora do que para mim, vocês concordam? Então, continue fazendo uma respiração bem tranquila. E eu proponho aqui uma pequena reflexão para vocês. Pense e enumere quantos eus essenciais você tem. Pode colocar quantos você quiser, desde que sejam personas ou partes essenciais da sua vida. Pode escrever ou só mentalizar, pensar, né? E aí, enumerou? Agora reflita e escreva ou mentalize quantos deles estão atrofiados ou comprometidos nesse momento de quarentena. Bom, pessoal, toda essa reflexão sobre esses eus essenciais tem duas intenções. A primeira é para você se reconhecer, enumerar o que mais importa em sua vida e entender que cada uma dessas partes, desses eus essenciais, é um pedaço seu. E esses pedaços devem fazer parte do nosso cotidiano. Se você tem uma parcela artista e deixa isso atrofiado, é como um órgão seu que você não usa. Ou algo importante que você não está valorizando, não está dando o devido valor, né? Sei que ao longo da vida essas personas, esses eus essenciais vão mudando. Então, para citar um exemplo, o eu balada, da curtição solteira, ele deixa de existir quando nasce o eu esposo ou eu esposa. O eu pai ou eu mãe só nasce quando a pessoa tem o seu primeiro filho. Para as pessoas mais velhas, surge, por exemplo, o eu avô ou eu avó. E assim segue a vida. Já a segunda intenção de estar fazendo essa reflexão é fazer com que você perceba o quanto essa quarentena está te limitando, pois quanto maior o percentual de seus eus essenciais estiverem atrofiados nesse momento, mais insatisfeito ou insatisfeita você tende a ficar. Só que independente disso tudo, há algo muito maior do que toda essa história de eu essencial tal, que é o viver social. Sim, eu sei que existem as mídias sociais, o celular, que nos conecta com todo o planeta, né, com tudo, mas nada substitui o toque, o olho no olho, a sensação de pertencer a um grupo. Nós buscamos a vida inteira essa sensação de pertencimento. E isso faz parte do ser humano desde os tempos das cavernas. Um bicho, um animal, sozinho é uma presa mais fácil. É por isso que existem grupos desde nossa vida escolar. Os esportistas, os descolados, os estudiosos, os artistas, os bagunceiros, os rebeldes. E esses grupos vão apenas mudando de nome ao longo da vida. Quando a gente ingressa na parte profissional, surgem os grupos, né, dos empregados, dos bem-sucedidos, dos ricos, dos pobres, o grupo do segmento profissional onde você atua, grupo dos casados, dos solteiros, dos viúvos. Enfim, se você parar um pouquinho para pensar, você pode se categorizar em pelo menos uns 20 grupos numa boa. E quando nós estamos isolados, por mais que a gente não deixe de pertencer aos nossos grupos, a sensação de isolamento e do não convívio social aumenta a sensação de insegurança. É por isso que tem tanta gente meio que pirando com esse afastamento social. Parece que a gente deixa de fazer parte das coisas e fazer parte é, no sentido morfológico, participar. E se nós não participamos das coisas,
nos sentimos meio soltos, sozinhos, largados. Vamos trabalhar em cima disso? Respire fundo e procure se visualizar em 3 situações de convívio social que você gostaria de estar vivenciando nesse momento. Pode ser você com um grupo de amigos, você num show, em uma festa de família, uma balada, uma viagem, o que você quiser. Transporte-se para cada um destes eventos e visualize o início, o meio e o fim deles. Visualize-se chegando nesses eventos. Que pessoas estariam ali? Como seria o local? Como estaria a temperatura, o som ambiente? Ative a imaginação e conecte seus sentidos nessa visualização. Que pessoas você tocaria? Como você tocaria essas pessoas? Seria um aperto de mão, um abraço, um beijo? O que você veria no seu entorno? Que aromas você sentiria? Dê asas à sua imaginação e pode até pausar esse áudio caso você queira ficar mais tempo vivenciando qualquer tipo de convívio social. E ao acabar, faça uma respiração bem profunda e reflita de forma bem racional. Você pode fazer essas vivências que você imaginou hoje? Você pode viver isso de forma real? Provavelmente não, concorda? Eu digo no sentido de você ir num show, numa balada, alguma coisa assim. Provavelmente não dá para fazer isso nesse momento. Por quê? Porque você colocaria a sua vida e a vida das pessoas no seu entorno, as pessoas queridas, em risco. Isso é a última coisa que a gente deseja nesse momento. Por isso, por mais surreal que isso pareça, continue se prevenindo, faça encontros virtuais e continue, se você quiser, se tudo isso fizer sentido para você, continue praticando esses exercícios de visualização criativa nos eventos sociais. Transporte-se a esses eventos e pense que é isso que dá para ser feito nesse momento. Só assim você se protegerá seus entes queridos e terá plena certeza que todos vocês, todos nós, voltaremos a vivenciar esses mesmos momentos alegres muito em breve. Afinal, tudo isso vai passar. Já em relação à sensação de pertencimento, lembre-se, você não deixou de pertencer aos seus grupos de referência. Muito pelo contrário, os seres humanos do planeta nunca estiveram tão nivelados e unidos como hoje, como uma teia que entrelaça a todos nós, sem uma única exceção. Claro, nós nos afastamos por algo muito maior, que é o amor pela vida, pelo próximo e pelo planeta. Mas continuamos fazendo parte de um todo indivisível. Pensando nisso, sempre que você quiser se conectar a esse todo indivisível e emanar muita positividade para todos, repita esse mantra que eu criei com muito carinho. Somos todos iguais, somos todos iguais. Sou mais uma gota integrada em um oceano de gotas iguais. Somos todos iguais, somos todos iguais. Sou mais uma gota integrada em um oceano com gotas iguais. Somos todos iguais, somos todos iguais. Sou mais uma gota integrada em um oceano com gotas iguais. Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Amanhã eu volto para a última meditação dessa semana e desse programa sobre o corona e o que aflige a todos nós de uma forma generalizada, tá certo? Grande beijo a todos vocês.